Bom, trazendo mais um vídeo aqui da série Explicar e hoje explicando e hoje resumindo e hoje explicando a história de Batman Arkham Asylum. Bom, o Arkham Asylum ele acontece bastante tempo depois do Origins. Bom, é, bom, digamos que como eu disse, é como se o Arkham Origins acontecesse em 2000x e o Arkham Asylum acontecesse em 2010x. Tipo, tem uma discrepância grande entre o tempo, né? Discrepância não, uma distância bem grande, né? Bom, o jogo começa com o Batman já consolidado como um vigilante de Gotham, onde ele mais uma vez leva o Coringa preso para Asilo Arkham, o que era uma simples terça-feira para ele. O que é uma simples terça-feira para ele. Aí, chegando lá, ele leva o Coringa preso. Aí que ele tá achando muito estranho porque o Coringa se rendeu basicamente sem lutar. Aí o Batman fica meio desconfiado. Aí o desconfiamento do Batman fica batendo lá no teto, né? E conforme eles vão entrando cada vez mais fundo no asilo, porque o Batman tava com ele, porque ele só não se mexeu, ele só não agiu porque o Batman tava perto. Mas no momento que o Batman se distancia, no momento que ele chega numa área que o Batman não tinha mais acesso, o Coringa age, derruba tanto o médico quanto o segurança do asilo que estava com ele, se liberta e foge asilo adentro. Nisso o Batman precisa salvar ele. Salvar não. Nisso o Batman precisa derrotar o asilo. Derrotar o asilo não. Se, é, Adentrar cada vez mais no asilo pra derrotar o Coringa. Pra derrotar o Coringa. Bom, e quando, quando ele chega numa parte do quando ele chega na parte do isolamento extremo, o Coringa ele dá ele mostra uma prévia pro Batman do que ele estava trabalhando, e de dentro da cela sai um paciente infectado com Titã. Só que a fórmula ainda não estava completa, porque depois de alguns minutos o capanga infectado com Titã simplesmente tem um ataque do coração e o bicho cai duro. Aí o Coringa se tranca se tranca nas entranhas do asilo, e o Batman tem que achar ele. Nesse meio tempo, assim, aproveitando o fuzuê que o Coringa fugiu, o Charada fugiu do asilo
e se escondeu em Gotham, né? Ele liga pro Batman, ele entra em contato com o Batman, ele entra em contato com o Batman e diz pro Batman resolver 200, resolver o jogo dele, resolver o jogo dele. Ou seja, agora você precisa resolver 243 enigmas para prender o Charada. Coisa que eu não gosto nem um pouco de fazer. Bom, aí, só que antes o Gordon é capturado, o Gordon é sequestrado por um guarda infiltrado do Coringa, o Frank Bowles, o Frank Bowles, que ele era um guarda da Tiger no Batman Arkham Shadow. Ele era um guarda da Tiger no Batman Arkham Shadow. Do, é, e quando o Batman vai seguindo os rastros de álcool no ar que o Bowles havia deixado, ele chega até um elevador onde a Arlequina simplesmente explode o cabo do elevador, derrubando o elevador no Batman, e o Batman tendo que escalar, né? O Batman tendo que escalar o prédio, para chegar para chegar na parte de cima. Então, depois dele conseguir sair, né? Então, depois dele conseguir chegar na parte de cima, ele percebe que o Zez havia sido. Ele percebe que o Zez havia sequestrado um. Então, antes disso tudo, o Zez que havia fugido mais cedo, havia capturado um guarda do asilo e disse que se o Batman se ele visse o Batman se aproximando, ele mataria o guarda. Entendeu? E nessa, o Batman ele chega por trás e derruba os Zaz, né? Sendo assim, a Arlequina entra em contato com o Batman pela primeira vez, né? A Arlequina entra em contato com o Batman pela primeira vez, dizendo que havia sequestrado o diretor do asilo, né? Havia sequestrado o diretor do asilo e com isso vira um jogo de gato e rato. O Batman tendo que. Aí nessa vira um jogo de gato e rato. Você consegue sair do asilo, aí você tem que descobrir o jogo do Coringa. Aí você salva. Você salva o Batmóvel de uns capangas que estavam danificando ele. Aí você você tenta salvar o Gordon, mas não consegue porque não dava pra entrar. Você salva os médicos, depois você salva os médicos que estavam sendo feitos de reféns. Você tem seu primeiro embate com o Espantalho. Você tem seu primeiro embate com o Espantalho achando que o Gordon tinha morrido. Depois você tem seu primeiro embate com o Crocodilo. Você encontra a Era Venenosa. Você salva o Gordon. Você encontra o Gordon. Você salva o Gordon. Você derrota a Arlequina. Você tem seu primeiro embate. Você encontra a Era Venenosa. Que a Arlequina havia soltado ela.
você derrota a Arlequina, você derrota, encontra a Era Venenosa, que a Arlequina tinha soltado ela. Depois depois de derrotar o Bane, você descobre sobre o que a Dr. Young queria, que era sobre o que o Coringa queria dentro do asilo, que era a fórmula de Titana, a fórmula da Titan, da Dr. Young. Por isso que ele se infiltrou no asilo para conseguir. Aí dura o jogo. Aí a história vai se desenrolando, a Dr. Young morre, a Dr. Young morre, a Arlequina é presa, o Bane é derrotado. Você se encontra com o Espantalho mais 2 vezes. Você encontra. Tem uma parada maneira nessa parte do jogo, no terceiro encontro do Espantalho, que você tá lá jogando, do nada seu jogo trava, do nada seu jogo buga e volta pro começo. Do nada seu jogo buga e volta pro começo. Aí todo mundo pensou. Isso foi de propósito para pensar que seu jogo tinha dado problema. Só que o jogo meio que crasha e volta pro começo. Só que é um começo na visão do Coringa. Só que é um começo alternativo, onde o Coringa prende o Batman, onde o Coringa captura o Batman e leva ele pra dentro do asilo. Mas isso é só uma outra missão do Espantalho, que no final dela o Espantalho foge e vai pro os esgotos. Então você junta o útil ao agradável, que você precisa ir no esgoto, pegar umas amostras de planta, né, da Era Venenosa, que crescem lá. Aí você acaba encontrando o Espantalho, que diz que ameaça jogar a toxina do medo dele nas águas do asilo, né? Aí o crocodilo aparece, pega ele, o Espantalho basicamente vira janta. Dele. E o Espantalho só vai aparecer de novo lá no Arkham Knight, que é depois do Arkham City é o próximo vídeo. E depois do vídeo do Arkham City é o próximo. Aí você precisa lutar contra o crocodilo. Você precisa lutar contra o crocodilo dentro da cela dele, enquanto procura pelas plantas. Depois que você acha as plantas, você foge, né? E meio que faz uma armadilha pro crocodilo, explodindo o chão com gel explosivo na hora que ele passa. Aí você começa a criar as plantas, aí você volta pra Batcaverna pra fazer a cura. Só que as plantas da Era Venenosa entram e destroem a porra toda. Aí quando você vai injetar a cura nas plantas da Era Venenosa, ela não deixa. Aí você enfrenta a Era Venenosa, o Batman vence. O Batman enfrenta a Era Venenosa, o Batman vence. E acontece a batalha final contra o Coringa. Que depois de um discurso muito foda do Coringa sobre o plano dele, depois de um discurso muito foda do Coringa sobre como o Batman arruinou o plano dele, ele se atira com um dardo de titã, né? Depois de tentar atirar no Gordon, o Batman se jogar na frente. E por algum motivo físico e por algum motivo que eu não sei, o Batman resiste à transformação e luta e consegue derrotar o Coringa,
que tava transformado em... Tava transformado com um titã, né? E o jogo acaba com o Batman... E o jogo acaba com a polícia ganhando o controle do asilo, prendendo todo mundo, e o Batman indo atrás do Duas Caras. E o Charada vai preso. Bom, mas o que aconteceu com o Coringa? Depois dessa... Depois disso? E é papo pro próximo vídeo, que é a história do Arkham City. E rapaz, eu vou gostar de fazer esse vídeo. Então é isso. Valeu. Falou. Fui.